Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês aqui novamente. Meu nome é Augusto Guilherme e vamos continuar a trabalhar juntos a disciplina Teorias da Administração 2. Peço que fiquem atentos aos pontos chaves e estejam de posse de caneta e papel para anotar as observações e me coloco à inteira disposição para debatermos as dúvidas no ambiente virtual. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que leiam todo o caderno didático. Todas as questões que vocês responderão durante o curso estão embasadas nesse caderno. Vou utilizar os fóruns e essas videoaulas para ir um pouco além da apostila, ok? Vamos começar? Então, na aula passada, nós falamos de 5 escolas da administração, que foram a administração sistemática, a administração científica, a gestão administrativa, que também chamamos de escola clássica, falamos também da escola das relações humanas e, por último, a gente debateu um pouco a escola burocrática. Podemos observar que, à medida que elas iam surgindo, uma estava tentando consertar a outra, ou seja, suprir os erros da outra. Obviamente que o contexto em que elas estavam inseridas, ele ia mudando, né? Então elas tinham que inovar, elas tinham que adaptar. Algumas delas possuíam ênfases nas tarefas, como as duas primeiras, e aí veio a gestão administrativa com ênfase na estrutura, característica essa adotada pela burocracia. E a escola de relações humanas já tinha ênfase nas pessoas. Algumas preocupavam mais com o fator econômico, outras se preocupavam com o social e uma com a organização, o organizacional. Cada uma delas teve características importantes, né? Umas mais marcantes e outras nem tantas. Então, hoje em dia nós conhecemos, todo mundo fala sobre Fayol, Taylor, né? Agora vamos introduzir os novos assuntos. Após o período das teorias clássicas, e principalmente o período da Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, época que tivemos grandes avanços na administração, devido à necessidade de eficiência nos processos, chegamos às teorias contemporâneas. Essas teorias contemporâneas é compreendido pela administração qualitativa, a escola do comportamento organizacional, a teoria dos sistemas, a teoria da contingência, a gestão da qualidade total, a organização inteligente e, por fim, a reengenharia. Portanto, vamos começar com a administração quantitativa, que é a primeira nossa que nós vamos abordar aqui. Essa teoria, né, a administração quantitativa, ela tem o seu nascedouro justamente durante a Segunda Guerra Mundial, onde os militares dos Estados Unidos e da Inglaterra, eles tinham que se preocupar muito com a logística, que tinha que ser exata para suprir as tropas. Algumas técnicas matemáticas, elas foram utilizadas, né, elas eram utilizadas para a defesa dos territórios. Muitos cálculos foram usados para os militares saberem em qual local eles iriam alocar quais recursos. Por exemplo, gente, a Inglaterra, assim que recuou suas forças, né, para a ilha, né, a Inglaterra é uma ilha, quando seus navios de guerra eram atacados por aviões nazistas, ela não enviava seus aviões da ilha, né, seus aviões de guerra, pois, segundo cálculos estatísticos, era mais eficiente ela utilizar seus caças, né, seus aviões de guerra, para defender suas cidades. Então, ela só mandava seus aviões quando os aviões da Alemanha, eles estavam em cima das cidades da Inglaterra. Isso daí foi definido por cálculos. As rotas, né, elas eram definidas por cálculos também. Então, eles iam fazer rota de abastecimento de alguns navios, eles definiam por cálculo para obter o máximo de segurança. Nessa época que a pesquisa operacional se consolidou. Então, diante dos grandes resultados obtidos com a utilização de estatísticas e matemática na gestão da guerra, vamos dizer assim, as indústrias elas começaram a utilizar esses métodos também. Até os setores públicos eles começaram a utilizá-los na busca, né, de dados que embasassem suas decisões. Então, nós temos como modelos matemáticos e estatísticos usados até hoje a teoria da estatística da decisão, ou decisões estatísticas, que é uma metodologia estatística que permite tomar decisões, né, decisão sobre uma ou mais populações, baseando-se no conhecimento de informações da amostra. Nós temos também a programação linear, que é um ramo da matemática que estuda formas de resolver problemas de otimização
cujas condições podem ser expressas por inequações lineares, né? Isso é, inequação do primeiro grau. Temos as teorias das filas, que é um ramo da probabilidade, que estuda a formação de filas através de análises matemáticas, né, precisas e propriedades mensuráveis das filas. Nós temos as teorias dos grafos, que é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto. Temos as teorias dos jogos, que é um ramo da matemática aplicada que estuda situações estratégicas, onde os jogadores eles escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar seu retorno. Temos a simulação e previsão, que simula um sistema de vida real em um modelo teórico. Temos a análise do ponto de equilíbrio, que é uma técnica que determina qual é a receita para cobrir as despesas da empresa. Qual é a receita que a empresa precisa ter para cobrir as suas despesas. Então, gente, depois dessa enxurrada de teorias que eu despejei em vocês, podemos perceber que o maior mérito dessa teoria, né, quantitativa, dessa escola ou dessa abordagem, foi trazer modelos matemáticos que embasam as tomadas de decisões dos gestores das organizações. E esses modelos eles podem ser aplicados nos mais variados setores da empresa e basicamente em todos os tipos de empresa. Obviamente que essa escola ficou um pouco atrelada à utilização de computadores para trabalhar todos os modelos necessários. Mas esses resultados matemáticos quase sempre necessitam de uma análise humana posterior. E muitas vezes eles dependem da intuição de quem gere a empresa para saber se aceitam ou não. Um marco negativo nessa teoria é a falta de conhecimento dos administradores para executar todas as possibilidades. E outro problema é que as decisões não rotineiras, elas sempre precisam de análises qualitativas, pois elas não possuem todas as perspectivas demandadas que as decisões que elas são rotineiras têm. Agora nós vamos falar sobre abordagem comportamental. Já vamos passar para outra abordagem. Essa abordagem vem logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ela pega o período do final de 1950, né, por ali. Nessa época, foi observado que as organizações elas não poderiam, né, observar o indivíduo apenas na sua unidade para motivá-lo e fazer que ele produzisse mais. Eles tinham que olhar para esse indivíduo como participante de um grupo, né, participante de um contexto, participante de um processo maior, observando o processo organizacional na sua totalidade. Portanto, a sociologia e a psicologia elas começam a surgir como muito forte, né, como disciplinas correlatas à administração, pois elas acabam explicando essa nova abordagem. Na década de 1960, Douglas MacGregor, um psicólogo, propôs a existência de duas teorias sobre a natureza humana. Ele falava sobre a teoria X e a Y. Vamos observar o slide. Temos a teoria X, que interpreta o trabalhador como uma pessoa preguiçosa e irresponsável, que precisa ser controlada e motivada. Já a teoria Y interpreta o trabalhador como alguém que quer buscar trabalhar. Ele consegue se autodirigir e precisa do seu líder apenas um encorajamento, além de oportunidades de participação. No quadro, podemos caracterizar essas duas teorias, né? Eu vou fazer uma leitura com vocês. A teoria X, na teoria X, enquanto um indivíduo comum em situações comuns evitará sempre que possível o trabalho, na teoria X, Y, fala que o indivíduo comum não só aceita a responsabilidade do trabalho, como também as procura. Na X, alguns indivíduos só trabalham sob forte pressão. Na Y, o controle externo e a ameaça não são meios adequados de subter o trabalho. Na X, ele fala que os indivíduos eles precisam ser forçados, controlados para que se esforcem em cumprir os objetivos. Já na Y fala que o dispêndio de esforço do trabalho é algo natural, que aquele funcionário ele trabalha naturalmente, ele não precisa que ninguém o aperte, né, o exija. Na teoria X fala que o funcionário ele é preguiçoso e prefere ser dirigido. Ele evita as responsabilidades, ele tem ambições e, acima de tudo, deseja sua própria segurança. Na Y já fala que os funcionários são criativos e inventivos, eles buscam sempre a solução para os problemas da empresa. Na X, o indivíduo é motivado pelo menor esforço, demandando um acompanhamento por parte do líder. Ele sempre busca aquela opção de menor esforço.
Já na Y fala que são pessoas motivadas pelo maior esforço, demandando uma participação maior nas decisões e negociações inerentes ao seu trabalho. Eles buscam participarem mais. Na X fala que os funcionários eles são ameaçados com punições severas para que se esforcem em cumprir os objetivos estabelecidos pela organização. Já na Y, para eles atingirem os objetivos da organização, eles têm que ter recompensas associadas e não controle rígido de punições. Por recompensas eles já atingem. Na X, ele fala que o homem comum busca basicamente a segurança. Na Y ele fala que os indivíduos são criativos e inventivos, buscam sempre a solução para os problemas da empresa. Então aí a gente conseguiu diferenciar bem os dois funcionários de X e de Y. O que vai diferenciar um tipo do outro? Né? O que vai fazer um funcionário ser o X e o que vai fazer o funcionário ser Y? É isso que vocês estão perguntando. Nessa teoria fala que o seguinte, que o que vai transformar um funcionário em X ou Y é o estilo de liderança. A teoria X está vinculada ao estilo de liderança autocrático, que tem as seguintes características. Apenas o líder fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo. O líder determina as providências e as técnicas para a execução das atividades, cada um por vez, na medida em que se tornam necessárias e de modo imprevisível para o grupo. O líder ele determina qual a tarefa que cada um deve executar e qual o seu companheiro, né, para que trabalhe. O líder dessa estilo de liderança é dominador e usa o lado pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. Ele não tem aquela personalidade, não. Ele fala da pessoa não como funcionário, mas como pessoa. Já a teoria Y, ela está vinculada à liderança democrática, que tem como características. As diretrizes, elas são debatidas pelo grupo, estimuladas e assistidas pelo líder. O próprio grupo que esboça as providências e as técnicas para atingir o alvo, solicitando aconselhamento técnico ao líder, quando necessário. Passando a sugerir 2 ou mais alternativas para o grupo escolher. As tarefas ganham novas perspectivas com esses debates. Gente. A divisão das tarefas ela fica a critério do próprio grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus companheiros de trabalho. O líder preocupa-se ser um membro normal do grupo, em espírito, sem encarregar-se muito de tarefas. O líder é objetivo e limita-se aos fatos em suas críticas e elogios. Ele não busca outras coisas. Então, Likert, né, um estudioso, ele contribuiu muito para essa teoria e sugeriu, conforme o próximo slide, uma classificação de sistema de administração, que define 4 diferentes perfis organizacionais. Vamos observar os perfis organizacionais. Nós temos o primeiro perfil, né, de Likert, é o autocrático coercitivo. O líder decide o que há a fazer, quem, como e quando deve ser feito. O processo de decisão está totalmente centralizado na cúpula da hierarquia. Esse tipo de liderança ela encontra-se em empresas industriais que utilizam mão de obra intensiva e tecnologia rudimentar. Então, por exemplo, empresas de construção civil, eles se adaptam melhor talvez nesse estilo de liderança. Lembra muito o autocrático. Nós temos o autocrático benevolente. O líder toma decisões, mas os subordinados têm alguma liberdade e flexibilidade no desempenho das tarefas. O processo de decisão ainda está centralizado na cúpula, mas existe alguma delegação de autoridade, fundamentalmente para atividades de caráter rotineiro. Exemplo, empresas industriais que utilizam a tecnologia mais evoluída e mão de obra especializada, por exemplo, linhas de montagem, eles adotam esse tipo de liderança. Tenha também o estilo consultivo. O líder consulta os subordinados antes de estabelecer os objetivos e tomar suas decisões. Um exemplo desses são bancos, instituições financeiras. E tem o último, né, que é o participativo, que talvez seja o mais próximo do democrático, né, que existe um envolvimento total dos empregados na definição dos objetivos e na preparação das decisões. É o estilo recomendado por Likert, sendo, no entanto, ainda pouco encontrado na prática, que é o exemplo de empresas e serviços de consultoria, engenharia ou gestão. Talvez esse estilo participativo era o que, né, e talvez também o consultivo, era o que adaptaria a teoria Y. Né? Então, vamos voltar. Então, observamos que podemos associar a teoria X com o primeiro sistema e o Y com o quarto, não é? Ou talvez, como eu falei anteriormente, associar o X com os 2 primeiros e o Y com os 2 últimos. Beleza. Então, além de Likert, essa teoria teve contribuição também de Maslow,
com a sua teoria das necessidades, que já falamos na aula passada, vocês lembram? Frederick Heisenberg, ele também ajudou a consolidar essa teoria com seus fatores higiênicos e motivacionais, que são bastante interessantes. Eu quero descrever um pouco os mesmos. Sobre fatores higiênicos, eles dizem respeito às condições físicas do ambiente de trabalho, salário, benefícios sociais, políticas da organização, clima organizacional, oportunidades de crescimento, dentre outros. Segundo Heisenberg, esses fatores são suficientes apenas para evitar que as pessoas fiquem desmotivadas. A ausência deles desmotiva, mas a presença não é um motivador. Então eles existem para as pessoas não ficarem desmotivadas. Agora são chamados fatores insatisfacientes, né? Também conhecidos como extrínsecos, né? Extrínsecos ou ambientais. Já sobre os fatores motivacionais, eles referem-se ao conteúdo do cargo, às tarefas e às atividades relacionadas com o cargo em si. Inclui liberdade de decidir como executar o trabalho, né? O uso pleno de habilidades pessoais, a responsabilidade total pelo trabalho, a definição de metas e objetivos relacionados ao trabalho e a autoavaliação de desempenho. São chamados de fatores satisfacientes. A presença produz motivação, satisfaz as pessoas, enquanto a ausência ela não produz satisfação, também chamado de intrínsecos. Nessas escolas, conceitos como cultura organizacional, que é a identidade e valores da empresa, a forma como conduz os seus negócios, e clima organizacional, que é o dia a dia, como a satisfação e engajamento dos funcionários, né, está acontecendo, envolvendo as condições de trabalho, né, as políticas de recompensas, a liderança, processos, né, entre outros, foram consolidados justamente nesse período. Então esses dois, né, o clima organizacional e a cultura, eles se consolidaram nesse período. Agora nós vamos mudar um pouco de escola, né, nós vamos para a próxima escola, que é a escola sistêmica. E ela vem muito forte. Todos nós falamos em empresas como sistema, correto? Vocês não observam isso sempre? Ah, a empresa é um sistema. Então, a teoria geral dos sistemas, ela surge com Carl Ludwig van Bertalanffy, né, que foi desenvolvida na década de 1960. Esse alemão, né, ele era um biólogo. Então, ele tentava, com essa teoria, estudar os organismos vivos, né? Então, a partir da sua criação, ela foi levada para as empresas. E ela é muito importante, pois trabalha a empresa inserida em um ambiente que sofre muitas relações com o ambiente externo. Você lembra que uma das grandes críticas lá atrás, a gente falava assim, essa teoria não aborda o ambiente externo, não aborda o ambiente externo. A teoria do sistema, né, sistêmica, ela veio justamente forte, observando esse ambiente externo. Então, todas as teorias que estudamos até esse momento preocupavam muito com o ambiente interno das empresas. Mas antes de tudo, vamos definir o que é sistema, né? Segundo Oliveira, ele fala o seguinte: sistema é um conjunto de partes, integrantes e interdependentes que, conjuntamente, eles formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam, né, determinada função. Já utilizando, né, isso daí é uma definição biológica, né, mas vamos para uma definição mais organizacional. Podemos dizer que sistema nós vamos utilizar a definição de Chiavenato. Ele é um conjunto de elementos interdependentes e interagentes ou um grupo de unidades combinadas que formam um todo organizado. Já, segundo Maxiander, ele fala que sistema é um todo complexo organizado. É um conjunto de partes ou elementos que formam um todo unitário ou complexo. Então, gente, as organizações elas são consideradas como sistemas abertos nessa concepção, pois elas se relacionam com o meio ambiente. Lembra que eu falei que essa era a primeira teoria que se preocupava com o ambiente externo? Pois está aí. A troca com o meio é constante e necessária. Se ela não existir, né, e se ela não existe, a organização tende a acabar. Vamos observar a ilustração de um sistema organizacional no próximo slide. Podemos observar que temos as entradas dos recursos que são proporcionadas pelo ambiente externo. Nessas entradas, né, nós temos as pessoas, né, que são funcionários, por exemplo, nós temos o dinheiro, nós temos a tecnologia, né, os materiais e informação.
Depois que eles entram na empresa, né, no ambiente, no sistema, por meio do trabalho e processos, essa empresa, essa organização, ela converte esses recursos em resultados, que saem da organização como produtos ou serviços e vão para o ambiente interno. Sempre existe nos sistemas, né, a retroalimentação, que a gente chama de feedback. Essa interação do feedback que permite a empresa sempre se adaptar ao meio, né, externo, ou seja, ao ambiente externo. Então, sempre presta atenção em sistemas no feedback. Temos alguns termos que são adotados quando falamos de sistemas, que são sistema aberto, que é aquele que interage com o ambiente externo. Temos o sistema fechado, que é o que não interage. Gente, existem muitos autores que criticam, né? Falam que não existe sistema que não interage. Beleza, mas essa não é a nossa discussão. Temos a eficiência e eficácia, que nós já falamos anteriormente. Temos os subsistemas, que é um sistema que está subordinado a outro. Temos a equifinalidade, que quer dizer que podem existir diferentes caminhos que levam a um mesmo resultado. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento à empresa. Não é porque eu tenho aquele resultado específico que eu sempre tenho que fazer o mesmo caminho. Sempre tenho que buscar novas formas para chegar naquele caminho. E também é falado muito sobre a sinergia, em que é a soma de um todo, né, é maior do que a parte. Já os autores Katz e Kahn, eles falam de outras características de sistemas, que são sistema como ciclo de eventos, né, que quer dizer, de uma forma simples, o produto que sai supre a entrada de um novo produto. Temos a entropia e a sintropia, que é a mesma coisa de entropia negativa, que quer dizer que todos os sistemas eles caminham para a autodestruição. Temos a homeostase dinâmica e estabilidade, que tem a ver com a importação de energia para deter a entropia, a sua autodestruição. Temos a diferenciação, que fala que sistemas abertos eles tendem à especialização, se diferenciando. E temos a resiliência, que é a capacidade de um sistema se recuperar de um problema externo, né? Ele consegue se recuperar do sistema externo, ele tem essa capacidade. Então, gente, para a gente finalizar essa abordagem sistêmica, podemos afirmar que as empresas que são correlacionadas aos sistemas, elas não são formadas somente por seus elementos padrões, mas também pelos seus laços, bem como influências externas que elas recebem. Ok? Então aqui a gente finaliza o sistema. Agora, nós vamos falar sobre a teoria contingencial. Começa citando Donaldson, que fala: a teoria da contingência, né, ela estabelece que não há uma estrutura de organização única que seja altamente efetiva para todas as organizações. Há diversos fatores contingenciais, estratégias, incerteza com relação às tarefas e tecnologia. Então, essas características refletem a influência do ambiente. Temos como autor base dessa teoria, né, que podemos chamar de situacional, o Joan Urquhart, que é uma socióloga, né, inglesa, que em seus estudos descobriu que uma empresa de sucesso adotava uma estrutura que variava de acordo com a sua tecnologia de produção. Essa teoria ela reforça a teoria sistêmica, né? Essa teoria reforça o que a teoria sistêmica começou a falar, a trabalhar, quando fala sobre ambiente externo e atuação na empresa, ou seja, que esse ambiente externo causa as alterações dentro da empresa, né, das empresas ou das organizações, e que nunca essas organizações chegarão à excelência da eficiência com a aplicação apenas de um modelo. Então, para escolhermos qual é o modelo mais adaptado na nossa organização, temos que fazer um diagnóstico. Temos que aplicar uma análise ambiental, avaliando pontos fortes, os pontos fracos da minha empresa, né, que é uma análise interna, bem como nós temos que fazer uma análise externa, verificando as ameaças e as oportunidades. A partir daí, nós encontramos o problema. E a partir do problema, a gente cria planos de ações, né, que sejam observáveis, relevantes e mensuráveis. Nós temos que avaliar essas possíveis soluções, né, que a gente criou e escolher a melhor solução, ou as melhores soluções. Fazer um texto com ela e revisar, se for o caso. Executar a solução e, por último, fazer uma avaliação da solução com revisão do processo. Além daquela autora citada, podemos citar a contribuição de outros autores a essa teoria. Lawrence e Losch, eles falam que as indústrias, né,
com altos desempenhos são as que melhor se adaptam ao ambiente externo. Já Chandler observa que a estrutura organizacional é constantemente alterada pela estratégia de mercado. Burns e Stalker, eles falam que as organizações orgânicas, elas conseguem lidar com o mercado instável, enquanto as organizações mecanicistas, elas não obtêm sucesso. Agora eu vou explicar para vocês a estrutura matricial, que é uma alternativa para a formação da estrutura organizacional. E ela nasce nessa escola, né? Estrutura matricial é denominada matriz ou organização em grade. A essência da matriz é combinar duas formas de departamentalização, sendo, portanto, uma estrutura mista. Ela tem estruturas de trabalho principais que duram de acordo com o projeto ou atividade a ser desenvolvido, né? E tem estruturas de suporte que são perenes, ou seja, são setores de apoio funcional que são permanentes, né? Eles funcionam em áreas de especialização. Por exemplo, vamos pensar, se a empresa quer exercer um projeto, né, quer executar um projeto, ela monta um grupo de trabalho com pessoas altamente capacitadas em um novo setor temporário. Então, e esse setor, com apoio de todos os outros setores que já existem na empresa, são os setores perenes que eu falei lá atrás, são setores fixos, como, por exemplo, os recursos humanos, né, o setor financeiro. Esse setor, juntamente com esse setor de apoio, eles tentam chegar a uma solução, né, da melhor forma possível, até atingir esse objetivo e esse grupo ser desfeito. Em resumo, forma-se um grupo de trabalho com funcionários aptos emprestados de alguns setores da empresa. Então, muitas vezes nas empresas públicas, né, que elas são muito engessadas e não pode ser reestruturada toda hora para enfrentar os desafios, eu não posso chegar, aqui é setor estratégico, eu quero acabar com ele e criar outro setor para resolver um desafio. Não posso. Então, essa forma matricial, ela é uma solução muito utilizada para ganhar eficiência, né, nas empresas públicas, porque ela tira o servidor do setor, ou então pega ele emprestado e executa um serviço e depois devolve. Agora, gente, nós vamos mudar de teoria. Nós vamos para uma teoria muito legal, que é a teoria de gestão da qualidade total. Mas antes de iniciar a teoria de gestão da qualidade total, eu gostaria de avisar para vocês que ela, mais as organizações inteligentes e a reengenharia, apesar da sua importância, né, que elas tiveram, elas não chegaram a formar escolas de pensadores. Elas foram menos trabalhadas como as outras teorias que nós falamos até agora. Sobre a gestão de qualidade total, a gente pode dividir ela em 3 eras. A primeira era a era da inspeção. Era quando os produtos chegaram na fábrica, né, eram conferidos individualmente para verificar seus defeitos. Depois nós tivemos a era do controle estatístico, onde um setor colhia os dados dos produtos ou serviços para verificar se eles estavam de acordo com os padrões desejados. E por último, nós temos a era da qualidade total, quando alguns autores convenceram a administração a adotar procedimentos que aferissem a qualidade do serviço. Principalmente, gente, baseado na prevenção. Essa que é a palavra. Quando a gente fala de qualidade total, sempre a gente tem que pensar. Prevenir. Então, a partir dessa era, a qualidade, né, dessa última era que eu falei, a qualidade deixa de fazer parte de um único departamento e passa, né, essa responsabilidade de qualidade total a ser de toda a empresa. Então, todos os setores da empresa lutam pela qualidade total. Portanto, se a qualidade da produção nos processos for garantida, automaticamente meu produto que vai chegar ao cliente, ele terá a mesma qualidade. Então, você não vai precisar ficar conferindo o produto, não, porque eu garanti a qualidade no processo. Então, não tem erro. Então, segundo Bateman e Snell, são princípios gerais da qualidade total. Faça certo da primeira vez para eliminar os retrabalhos, você não fazer novamente. Escute e aprenda com seus clientes e colaboradores. Desenvolva o trabalho em equipe, com confiança e respeito mútuo. E faça as melhorias contínuas um assunto diário. Um dos ícones da qualidade total, gente, foi Edward Deming, que apresentou o seu ciclo, mundialmente famoso pelo nome de ciclo de Deming. Mas antes de apresentá-lo, vamos falar um pouco dos princípios que Deming propôs, que eles nortearam a criação do ciclo, né? E nós vamos falar sobre esses princípios baseando em Oliveira e Oliveira. Vamos lá para o slide? Ok. O primeiro princípio de Deming, né, ele fala sobre estabelecer constâncias de propósito para a melhoria dos produtos e serviços, objetivando, né,
tornar-se competitivo e manter-se em atividade, bem como gerar emprego. O segundo, ele fala sobre adote a nova filosofia. A gerência deve assumir a liderança no processo de administração e conscientizar-se de suas responsabilidades e desafios. O terceiro, ele fala para acessar a dependência da inspeção para atingir a qualidade. Ou seja, é preciso compreender o propósito da inspeção para que se possa eliminar a necessidade de inspeção em massa, introduzindo a qualidade no produto não após a inspeção, e sim como a melhoria do processo. Porque muitas vezes, gente, a gente acaba utilizando a inspeção como algo normal, e na verdade não. Nós temos que pensar em melhoria do processo antes da inspeção. O quarto, extinguir a prática de aprovar orçamentos apenas com base em preços. Então, compradores eles devem ser bem treinados para que não avaliem as transações baseadas somente em preço, porque o preço não significa nada sem qualidade. Os fornecedores eles possuem necessidades para realizar um trabalho de qualidade. Com isso, recomenda-se ter fornecedores únicos para cada item, pois não é possível se ter qualidade com insumos que não atendem aos requisitos necessários. Gente, a gente tem que lembrar que essa qualidade total ela nasce muito no Japão, com just in time, né? com essas pesquisas, e lembrando a realidade do Japão naquela época, ele não tinha recursos. Pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão estava praticamente destruído, né? Ele teve 2 bombas atômicas e tudo mais. Então, eles sempre trabalham, né, com um máximo de aproveitamento. E quando ele fala sobre qualidade, imagina aí, a gente vai fazer uma licitação no órgão público. A gente pega o menor preço sem importar com a qualidade. Você compra um lote enorme de caneta e elas não escrevem, aí até você resolver essa situação com a burocracia que nós temos, né? Não a teoria burocrática, mas a burocracia crítica que eu falei lá, né, que a gente critica, a gente trava a organização. Então, a qualidade total, então, a gente não tem que ficar atento só aos preços dos produtos, a gente tem que ficar atento também à qualidade do produto. Não adianta nada. Muitas vezes você resolve a questão de preço aqui, mas a médio e longo prazo você afunda a empresa. Então, o quinto princípio de DEME é a melhoria contínua. A qualidade deve ser incorporada ao processo e cada elemento da organização ele deve ser considerado como único, pois deve existir uma melhoria contínua dos métodos e uma percepção cada vez maior do cliente e da forma como usa e abusa do produto. O sexto princípio, ele instituía o treinamento no local de trabalho. É necessário, né, instituir a formação no local de trabalho. Todos os elementos da instituição devem conhecer, né, elementos assim, funcionários, desde o início, as suas funções na organização e o papel que desempenham, de modo a sentir-se parte da equipe e ter orgulho da sua atividade profissional. Então não adianta nada você cobrar do funcionário se você não o treina. O sétimo princípio, né, é sobre a liderança. Esse princípio é o pilar de toda a filosofia da qualidade. E para o seu sucesso, os líderes eles devem ter visão de futuro e ideias inovadoras. Eles precisam demonstrar um espírito de realização e reconhecer que a excelência organizacional é baseada na inovação, em pessoas empenhadas e dando atenção aos seus clientes. O oitavo princípio é elimine o medo, de tal forma que todos trabalhem de modo eficaz para a empresa. Os líderes, gente, eles devem incentivar o trabalho em equipe e encorajar seus liderados a ter uma comunicação mais aberta e efetiva. O medo ele deve ser eliminado do ambiente de trabalho para que os funcionários possam trabalhar de forma construtiva. Quando eu falo de medo, é medo de se expor, medo de falar, às vezes medo de ir buscar novas técnicas. Esse funcionário da qualidade total, ele não tem que ter medo. 9. Elimine as barreiras entre os departamentos. Então essas barreiras elas existem devido ao medo, comunicação ruim ou até mesmo ciúmes de colegas do trabalho. Para eliminar essas barreiras, a organização precisa fazer mudanças nos canais de comunicação que devem ser abertos e focados no bom treinamento da equipe de trabalho. O 10º princípio, elimine lemas. Ou seja, o que é eliminar lemas? Exortações e metas para a mão de obra que exijam um nível 0 de falhas e estabeleçam novos níveis de produtividade. Muitas vezes são utilizados slogans e exortações, né, exigindo um aumento de produtividade. Porém, sem fornecer métodos específicos da melhoria, isso pode dificultar o trabalho para a organização. Deve ser estimulados metas alcançáveis e que sejam comprometidos com sucesso a longo prazo da organização. Pois é, quando ele fala em eliminar slogan, né, ele fala o seguinte, vamos vender mais porque nossa empresa precisa e tal, sem dar um direcionamento para isso. É isso que eles falam. Muitas empresas se baseiam, né, em aumento de produtividade e tal, jogando esses slogans sem embasamento. Então é isso que eles falam
no 10º princípio, né? No 11º, elimine metas numéricas. Deming, ele acreditava que objetivos numéricos impedem a qualidade mais do que qualquer outra condição de trabalho isolado. Ele fala que metas numéricas não melhoram a capacidade, apenas a melhoria do processo pode fazê-lo. Então ele centra muito no processo. 12. Remova, né, o 12º princípio. Remova as barreiras que privam as pessoas de se orgulharem de seu trabalho. O próprio autor, né, ele refere a essa avaliação de desempenho de curto prazo. Deve-se promover orgulho pelo trabalho, o que significa que deve-se tentar remover as barreiras que privam o trabalhador, né, do direito de ter orgulho do seu trabalho. Quando os funcionários têm orgulho do seu trabalho, eles irão crescer na mais completa dimensão de sua função. Sendo assim, todas as organizações trabalharão para o bem comum. O 13º princípio de Deming fala sobre instituir um forte programa de educação e autoaprimoramento. Uma organização ela necessita que as pessoas cresçam através dos treinamentos. O princípio da automelhoria é instituir um vigoroso programa de educação e automelhoria. Já o 14º princípio, ele fala sobre o engajamento de todos da empresa no processo de realizar a transformação. O envolvimento de todos na organização é essencial na definição e implementação de um serviço de qualidade. Contagiá-los com novos conceitos, criar constância e unidades de propósito. Gente, tentando colocar em prática tais princípios, Deming se propôs, né, para conseguir executar de uma melhor forma, o ciclo, né, de Deming, que segue aqui no slide. Segundo Faria, né, a gente pode dividir esse ciclo de Deming da seguinte forma. O plan, que é o P, do PDCA de Deming, né, que é o primeiro passo, né, para a aplicação dele, que é o estabelecimento de um plano, ou um planejamento, que deverá ser estabelecido com as bases, né, com base nas diretrizes ou políticas da empresa, e onde devem ser consideradas 3 fases importantes. A primeira fase é o estabelecimento dos objetivos, a segunda é o estabelecimento do caminho para que o objetivo seja atingido, e a terceira nesse planejamento é a definição do método que deve ser utilizado para consegui-los. A boa elaboração do planejamento evita falhas e perdas de tempo desnecessárias nas próximas fases do ciclo. Ou seja, uma fase, ela depende da outra. O do, né, que é fazer. O segundo passo, né, esse é o segundo passo, né, que é a execução do plano que consiste no treinamento dos envolvidos no método a ser empregado. A execução propriamente dita daquilo ali. E a coleta de dados para posterior análise. É importante que o plano seja rigorosamente seguido. Depois nós temos o check, né, que é checar, que é o terceiro passo do PDCA. É a análise ou verificação dos resultados alcançados e dados coletados. Ela pode ocorrer concomitantemente com a realização do plano quando se verifica que o trabalho está sendo feito de forma devida, ou após a execução quando são feitas análises estatísticas dos dados e verificação dos itens de controle. Nessa fase, gente, a gente pode detectar alguns erros ou falhas. Aí nós temos a última fase do PDCA, ou seja, a quarta fase, que é a realização, que é a action, né, que é a fase de agir, que é a realização das ações corretivas, ou seja, a correção das falhas encontradas no passo anterior. Após realizada a investigação das causas das falhas ou desvios no processo, deve repetir ou aplicar o ciclo PDCA para corrigir as falhas. Né? A gente utiliza o mesmo modelo, a gente planeja novamente as ações, né? A gente executa, né? Faz, a gente checa e faz de novo, a gente corrige novamente, né? Se por acaso tiver falhas. De forma a melhorar cada vez mais e mais o sistema e o método de trabalho. Então, beleza, gente. Tudo muito bonito, mas como eu vou aferir essa qualidade que é tão defendida nessa teoria que nós estamos trabalhando agora? Como eu vou saber que se a sua empresa ela luta e busca atingir essa qualidade? Ou mesmo se ela atingiu? Gente, uma das soluções, né, é a ISO. O que é ISO? É International Organization for Standardization, ou seja, Organização Internacional para a Padronização. O ISO, eles são padrões de qualidade a serem aplicados a processos administrativos. E só ganha esse selo a empresa que atende todos os critérios necessários. E quem ratifica esse selo, porque vocês devem estar perguntando, eu coloco o selo e tudo mais, não.
é uma certificadora independente. Você contrata, né, uma empresa que ela já é treinada para verificar esses processos padronizados, né? Então, se você vê alguma empresa com o selo da ISO, podem saber que essa empresa foi verificada e possui processos redondos, baseados geralmente na qualidade total. Gente, agora mudando um pouco de assunto, nós vamos para a próxima, a gente não pode falar que escola, como eu falei anteriormente, não era escola, mas vamos falar a próxima abordagem, que é organizações inteligentes. Esse é o nosso novo assunto. Por que organizações inteligentes? Pois cada vez mais as organizações elas precisam ter flexibilidade e se adaptar. Cada dia que passa, as mudanças estão correndo em menores intervalos, principalmente com a globalização, a absorção da cultura por alguns países ou mesmo o desenvolvimento da tecnologia. Porém, as organizações elas não precisam se adaptar, elas têm que antecipar essas mudanças. Então, a organização inteligente, a gente fala nem a questão de adaptação, elas falam em antecipação, ou seja, se adapta antes de ocorrer. Peter Senge, né, que é um engenheiro que trabalha no MIT, né, é um dos expoentes desse tipo de adaptação necessária. Ele já cita a necessidade das organizações se transformarem em organizações de aprendizagem. Elas precisam fazer a gestão do conhecimento. O que é gestão do conhecimento? É a capacidade de relacionar as informações estruturadas e não estruturadas com regras constantemente modificadas e aplicadas pelas pessoas nas organizações. A organização também tem que ficar atenta aos processos de desaprender. Isso é interessante, gente. A gente tem que saber desaprender. Pois para sermos flexíveis e adaptarmos às novas situações, temos que saber abrir mão de conhecimentos muitas vezes já consolidados, conhecimentos já padronizados. Os famosos paradigmas. Você sabe o que são paradigmas? Né? Vocês já ouviram falar nisso? Eu vou explicar para vocês o que são paradigmas contando uma história, ok? É o seguinte, foi criado, né, um teste e eles fizeram uma jaula. E dentro dessa jaula eles colocaram 5 macacos presos. 5. No meio da jaula tinha pendurado um cacho de banana. Quando os macacos entraram dentro dessa jaula, eles estavam presos, eles viram o cacho de banana. A banana é uma fruta que os macacos consomem. Os 5 saíram correndo e subiram numa escada que tinha embaixo desse cacho de banana. E foram subindo a escada, mas só que antes deles alcançarem as bananas, né, no desespero, no afã de chegar nas bananas, tinham pessoas fora da jaula com aquelas, você sabe aquelas mangueiras de bombeiro? Ligaram água, o jato muito forte, e derrubaram os macacos, machucaram os macacos, eles caíram no canto todos molhados e machucados. Eles não conseguiram pegar as bananas. E nisso os 5 macacos se associaram. Se eu subir na escada, né, eu vou machucar. Beleza. Esses cientistas, eles tiraram um macaco dos 5, então ficaram 4, e colocaram um macaco novo. Esse macaco novo viu as bananas, viu a escada, saiu correndo para pegar as bananas. Antes de ele chegar na escada, os 4 macacos juntaram e bateram nesse macaco, né? Não deixaram ele subir. Eles bateram, era a forma deles avisarem para aquele macaco que ele ia levar o jato de água. O macaco novo, ele não pegou mais as bananas com medo de apanhar. Aí daqueles 4 antigos e desse um novo, tirou mais um antigo. O novo que entrou no lugar desse antigo, saiu correndo. Então juntou os 3 antigos, né, e mais um novo que apanhou da vez passada e bateram nesse novo. Esse novo não pegou mais a banana. Então ficaram 2 novos, né, que apanharam e 3 que levaram a água. Tiraram mais um que levaram a água e colocaram um novo. Aconteceu a mesma coisa. Ele correu atrás da banana, juntou os 2 novos, né, que apanharam e os 2 antigos que levaram a água e bateram nele. Aí ficaram 3 que apanharam e 2 antigos. Tiraram mais um antigo, né, colocaram um novo, juntaram os 4, bateram nele. Ficaram 4 novos e um antigo. Tiraram o último antigo, juntaram os 4 macacos e eles continuaram batendo. Então, gente, isso daí que é paradigmas, são padronizações, que muitas vezes a gente não sabe o porquê. Qual que é a moral da história? Muitas vezes a gente faz alguma coisa sem a gente saber o porquê. Então, isso daí que é o processo de desaprender. Nós temos que quebrar esses paradigmas. Nós temos que muitas vezes abrir mão de alguns processos, né? Nem sempre, vocês lembram que eu falei que para chegar naquele mesmo resultado a gente não precisa traçar o mesmo caminho? Que vários caminhos diferentes não levam àquele mesmo destino?
Então, por exemplo, para eu chegar na cidade, eu não posso andar por várias estradas, por exemplo, eu posso ir de avião, eu posso ir de carro, eu posso ir de trem, eu posso ir na estrada X, na estrada Y, eu posso ir na rota de avião W, né? Então, a gente tem que ficar com a cabeça aberta. Então, é isso que essa abordagem ela defende, né? Ela defende você sempre ficar aberta, com a cabeça aberta para desaprender e aprender. O processo de desaprender, gente, não é fácil. O processo de você abrir mão daquilo ali que você já tem consolidado, não é fácil. É muito difícil. Então, você precisa realmente de organizações inteligentes para conseguir executar esse processo. Mas beleza, vamos retornar à aula mais objetiva. Então, depois dessa história, gostaria de diferenciar conhecimento tácito do explícito. Conhecimento tácito, gente, é aquilo que não é palpável, que está ligado às nossas experiências, né? A gente não estuda. Já conhecimento explícito é o formal, é aquele que pode ser processado. Então, um dos grandes desafios e um dos cernes dessas organizações inteligentes é transformar aquele conhecimento tácito em conhecimento explícito, ou seja, fazer, verificar, testar, padronizar, escrever, para depois replicar. Então, uma organização inteligente, ela tem que fazer isso a todo momento. Então, aquela experiência do funcionário, ele tem que ser sempre levado, né, observado e traduzido em conhecimento, né, explícito. Ele tem que estar escrito. Então, gente, eu vou contar outro caso para vocês de como uma organização tem que ser inteligente. De como os dias atuais, ela não tem espaço para organização que não aprende, né? Eu vou falar sobre um processo de captação de clínicas e mensuração de resultados. Gente, vocês têm, hoje em dia, clínica odontológica, ela está evoluída, né? Ela trabalha muito com o processo de captação. Ela parte do pressuposto que o cliente, ele tem que ser convidado para fazer aquele tratamento odontológico. Beleza. Então, o que essas clínicas fazem? Elas buscam o seu cliente, mas só que nessa busca, eles trabalham, né, com a mensuração dos resultados. Eles podem buscar seus clientes fazendo propaganda na televisão, elas podem buscar seu cliente fazendo panfletagem, ela pode buscar seus clientes fazendo campanhas, né, pontuais em alguns tipos de órgãos, mas todas as vezes que elas buscam seus clientes, elas mensuram para ver se aquela estratégia que eles fizeram deu certo. Ou seja, aquele cliente que ele abordou lá em tal lugar, quando chega na empresa, ele é escrito lá, ó, tal cliente veio daquilo ali. Então, no final do mês, às vezes nem precisa ser no final do mês, você olha, ó, aquela ação que eu gastei X, eu tive 10 clientes que vieram por meio daquela ação e eu recebi Y. Então, o lucro que eu tive está cobrindo? Essa ação é a melhor ação? Ela é a mais eficiente? Ou eu devo gastar meus esforços para outra ação? Então, isso daí que a gente fala, que são as organizações inteligentes. Então, às vezes a pessoa, o dono dessa empresa, ele tem convicção que propaganda na televisão é a melhor forma de trazer cliente. Mas só que aí ele vai e faz outro tipo de ação e traz mais clientes. Então ele tem que quebrar seus paradigmas. Ele tem que desaprender aquilo. Ele tem que abrir mão daquela ação. E a empresa, ela tem que adaptar ao ambiente externo. Às vezes, naquela época, a propaganda na televisão não faria sentido, mas daqui 5 meses, as pessoas já estão mais susceptíveis a aceitar a abordagem de uma clínica odontológica por meio de propaganda na televisão, porque o ambiente externo muda. Muitas vezes, vocês não veem hoje em dia que as pessoas fazem muita questão, falam assim, eu vou na empresa pelo bom atendimento. O bom atendimento, muitas vezes, é o que determina a compra. Mas pode ser que daqui a um tempo, as pessoas não estejam nem aí no bom atendimento, elas falam assim, na minha casa eu já tenho meu marido, eu já tenho meu namorado, eu já tenho minha esposa, eu quero ser bem tratado na minha casa. Na empresa eu quero bom preço, eu quero preço baixo. Então as coisas mudam, então as empresas elas têm que se adaptar a essas novas realidades, ok? Então, dentro da organização, existem várias maneiras de construir o conhecimento. Podemos citar consultorias, né, conversas informais, as próprias universidades corporativas que treinam seus funcionários. Um mentoring, né, que são tutores que têm especialização em alguns serviços e acabam orientando indivíduos ou grupos, né? É uma tutoria mesmo, né? Dentre outras formas da empresa trabalhar esse conhecimento. Essa construção ela tem que estar no DNA da instituição, para nós a considerarmos uma organização inteligente. Então a empresa não bate no peito e fala assim, eu vou ser inteligente a partir de agora. Não. Ela tem que absorver aquilo, tem que ser dela. O aprendizado tem que estar integrado na empresa e nos seus funcionários. Todos têm que lutar para isso, né? Então tem que ser perene. Aprendizado, ele tem que ser sempre.
E agora, gente, a gente vai para a nossa última área do conhecimento, que é a reengenharia, que tem como os pais Hammer e Champ, autores de um best-seller que lançou esse conceito. Eles lançaram um livro que falava sobre reengenharia. Em um primeiro momento, ela era muito mecânica, essa reengenharia, né? Ignorando a humanização. Porém, eles retificaram esse problema. Gente, posteriormente eles lançaram novas obras que consertaram. Gente, sobre a definição de reengenharia, segue a dos precursores, né? O que os precursores falam? Tampouco a reengenharia equivale à melhoria da qualidade, gestão da qualidade total ou qualquer outra manifestação do atual movimento em prol da qualidade. É bem verdade que os programas de qualidade e a reengenharia compartilham uma série de temas comuns. Ambos reconhecem a importância dos processos e ambos partem das necessidades dos clientes do processo. E a partir dali vão retrocedendo. Todavia, os dois programas também diferem fundamentalmente. Os programas de qualidade, que a gente inclusive já estudou, trabalham dentro da estrutura dos processos existentes em uma empresa e procura melhorá-los através do que os japoneses chamam de Kaizen, ou melhora gradual e contínua. O objetivo é continuar fazendo o que já é feito, né? Mas só que melhorar. Esse é o objetivo da qualidade. A melhoria da qualidade procura melhorias graduais e constantes no desempenho dos processos. A reengenharia, né, ela já procura mudanças revolucionárias. Não pela melhoria dos processos existentes, sempre ela vai estar procurando, né, a substituição de processos, né, desses processos por processos inteiramente novos. Então, esses dois autores, Hammer e Champ, eles ainda criaram uma metodologia com 6 passos para implantar a reengenharia em uma organização, que são: 1. Determinar as necessidades dos usuários e os objetivos do processo que passarão pela reengenharia, com o objetivo principal de reduzir custos, né, minimizar os ciclos de tempo e eliminar os defeitos. O 2. Fazer o mapeamento e medir o processo atual. 3. Analisar e modificar o processo existente, quando se deve efetivamente decidir por realizar pequenas alterações no processo ou fazer uma reengenharia de fato. 4. Ele fala sobre o benchmarking, né, que é você buscar em outras empresas, né, novas visões, para descobrir formas realmente inovadoras ao problema detectado. 5. Realizar a reengenharia do processo. E 6. Partir para a implementação do novo processo, inicialmente como um projeto piloto e depois no restante da organização. Então, nesse instante, é fundamental fazer o treinamento das pessoas envolvidas, né? A gente não pode abrir a mão do treinamento dessas pessoas envolvidas. Antes de encerrar, gente, porque eu já acabei a matéria nossa da segunda videoaula, eu peço para vocês terem paciência que eu vou passar orientações para 2 trabalhos nossos. O primeiro será o nosso seminário. Gente, esse seminário é presencial e ele vale 20 pontos, ok? Ele será realizado no próximo encontro, né? No próximo encontro presencial. Mas antes, vocês precisam, né? Agora, vocês precisam se organizar para executarem a minha orientação. Eu preciso que vocês formem 10 equipes, né? E que cada uma das equipes vá em uma empresa diferente da sua cidade. Vocês escolhem a empresa, uma organização. E verifique qual das teorias apresentadas nessas 2 aulas que nós tivemos, ela mais se encaixa na realidade daquela empresa. No seminário, vocês irão apresentar, né, que é para o próximo encontro, né, eu acho que é aproximadamente daqui a um mês, vocês irão apresentar a empresa, né, a minha empresa é uma sorveteria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vocês vão correlacioná-la à teoria identificada, né? Não, a teoria que nós identificamos foi na empresa e tudo mais. Vocês vão explicar os motivos que levaram a isso, identificar as características que a empresa possui que estão embasadas em outras teorias. Então, além de você identificar nas teorias, né, principais, busque outras características que estão embasadas em outras teorias. Então, após a apresentação dessas 10 equipes, vocês deverão responder e debater as perguntas. As seguintes perguntas, né? Isso serve para todas as equipes. Gente, a primeira pergunta que vocês vão ter que responder e debater. Vamos lá. Primeira pergunta. Uma empresa, ela consegue ser vinculada a apenas uma teoria? Todos têm que responder. A segunda pergunta. Existe a melhor teoria? Por quê? 3. Na opinião da equipe, qual é a teoria que demonstrou a maior evolução na época do seu surgimento? Por quê? Então, para a gente avaliar isso daqui, nós vamos trabalhar com os seguintes critérios.
Nós vamos trabalhar com a coerência com a proposta da atividade e originalidade. Nós vamos trabalhar com argumentação lógica de raciocínio e fundamentação teórica. Nós vamos trabalhar com domínio do conteúdo e clareza na exposição das ideias. Nós vamos trabalhar com organização na utilização do tempo e sequência lógica e coerência na apresentação. E nós vamos trabalhar com a adequação da linguagem e participação no debate geral. Beleza. Então, esse daqui é a primeira proposta. Busquem a empresa, né, estudem, apresentem os resultados e debatam né, essas 3 perguntas. O outro trabalho que vocês vão realizar agora é a atividade colaborativa. Então, após ouvir esses conceitos, né, que nós tivemos agora, nessa aula e na aula anterior, eu quero que a sala se divida em 10 equipes. Pode ser a mesma equipe do seminário, não tem problema. E cada uma das equipes deve escolher uma teoria, né? 2 equipes, elas não podem ficar com as mesmas teorias. Gente, nós falamos mais de 10 teorias, isso aí vai sobrar. Vocês vão sentar em ciclo e cada uma das equipes deverá defender a sua teoria. Antes, vocês vão fazer uma reunião entre a equipe, né, para saber quais pontos vocês vão desenvolver para se organizarem. O professor mediador presencial, ele irá sortear sequências das equipes. A equipe número 1, ela será a primeira a escolher a sua teoria e a 2 será a segunda a escolher. Assim por diante, 3, 4... A equipe 1 começa a falar defendendo a sua teoria. Ela vai falar sobre suas qualidades. Ah, minha teoria deu certo porque ela era assim, assim, assim. Ela veio para suprir isso, ela trouxe isso e tal. Aí, gente, logo após que ela falar isso, entra a 2 criticando a sua teoria. Fala assim, não, beleza, a sua teoria é boa, mas só que ela não prestava atenção nisso, ela era aqui e tal. Aí vai a 2. A minha teoria é melhor porque ela fala isso, 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 ela defende isso, não sei o que, não sei o que. Aí a 3 critica a 2. Não, peraí, a sua teoria não é tão boa, não. Porque ela explorava muito o homem, ela não preocupava, não sei o quê. A minha que é boa, porque ela centrava nisso. Gente, vai rodar a sala toda. E no final, né, obviamente, quem vai criticar a teoria da equipe 10 será a equipe 1, a primeira que falou. Então, combinado? Essa que é a atividade. Gente, e com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Eu sei que é bastante conteúdo. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as atividades, as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos do caderno didático. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima videoaula. Obrigado!